Inter e Flamengo. Cadê o Ricardinho, hein? Ficou no Café da Suíça e esqueceu da gente? Ah, voltou. Tô aqui. Boa! Vamos falar desse jogo que é o jogo da rodada. É o jogo que todo mundo que gosta de futebol com certeza vai assistir. Com certeza, né? E cria uma expectativa muito grande, né? Jogos assim, quando cria uma expectativa muito grande, né, Ricardo? Às vezes não é tudo isso não, né? Mas eu espero que seja. Exatamente. A expectativa é de aí um grande jogo, até pelo momento dos dois times, né? A ponta da tabela, com esse empate do Atlético hoje, né? Deu mais possibilidades para um time poder escapar na frente. Então, os ingredientes, como a gente fala no futebol, né? Estão todos aí. Vamos ver se vai se concretizar, né? As equipes que têm jogado muito, né? Muitos jogos, e isso traz um desgaste. Estão procurando os dois treinadores utilizar do elenco, né? E são, acho que, dois bons elencos. Mas o Inter jogando em casa. Mas espero que seja um grande jogo. A expectativa é essa, né? Só que tem o seguinte, tem desfalques tanto do lado do Internacional quanto do lado do Flamengo. Vamos falar sobre isso primeiro e depois a gente coloca na nossa tela também as prováveis escalações. Desfalques do Internacional aqui no telaço, assim que o Miguel chama, o nosso editor-chefe. Ó, Guerreiro, que está fora da temporada, já faz bastante tempo, Bosquilha, Cuesta, Rodinei, Yuri Alberto e Saravia. Também está fora da temporada. Esses são os desfalques do Internacional. Vamos colocar também do Flamengo, que depois a gente bate bola aqui e conversa? Contra o Internacional, Arrascaeta, Diego Ribas, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego Alves, Gabriel Barbosa, Ramon e Gomes, que são sub-20, que estão na seleção sub-20, inclusive. Quem você acha, Grafa e Ricardinho, quem vocês acham que vai acabar sentindo mais essas ausências, o Inter ou o Flamengo? Chega até a ter um equilíbrio no desfalque, porque o Flamengo perde o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que são muita força ofensiva, né? O Arrascaeta na organização, o Bruno Henrique na criação, no mano a mano ali, na finalização. E pelo lado do Inter, o Cuesta, que é um jogador muito sólido ali na defesa, uma referência no setor defensivo, tanto é que troca sempre o companheiro dele, já foi Moledo, já foi o Zé Gabriel, né? Já teve o que foi embora também, o que foi para o futebol russo. A rotatividade é grande. A rotatividade, ele permanece como titular, até isso equilibra. Mas aquilo que eu e o Ricardo falamos, né? Gera tanta expectativa esse jogo. É um jogo que vai ser tão estratégico para o decorrer do campeonato, que às vezes as equipes, da maneira que jogam, mudam até as suas características de jogo, né? Ficam mais cautelosas, tanto o Inter como o Flamengo. Mas a gente espera que seja um jogo aberto, um jogo franco, né? Com chances claras de gols, mas fica essa expectativa. Mas olhando assim, lógico que ofensivamente o Flamengo, sem o Arrascaeta e o Bruno, perde bastante. O Cudê deve achar uma alternativa para suprir a ausência do Cuesta ali, que possa entrar e possa dar conta do recado. Em relação aos desfalques do Flamengo, o Arrascaeta foi um desfalque de última hora, Ricardinho. Se reapresentou com um inchaço e também dores no joelho. O Diego Ribas teve dores na parte posterior da coxa esquerda. Eu já anotei aqui a minha listinha, sou boba nem nada. Bruno Henrique, suspenso. Rodrigo Caio ainda está se recuperando do edema no joelho direito. Diego Alves também ainda com a lesão no joelho esquerdo. E o Gabigol está na fase final e de uma lesão no tornozelo direito. Então, a parte do Flamengo também teve esse susto aí de última hora. Arrascaeta, Diego Ribas. E aí, na tua opinião, Ricardinho, quem vai sentir mais essas ausências? Na verdade, o Flamengo tem um elenco e eu acho que tem alternativas boas, né? Apesar de que o Arrascaeta tem sido um jogador muito importante, Bruno Henrique também, né? Acho que o Rodrigo Caio é convocado para a seleção brasileira, mas o Flamengo acho que tem jogadores que podem, vamos dizer assim, suprir aí a ausência desses jogadores. O Gabriel, que há alguns jogos já não joga, né? E então eu acho que nesse aspecto o Flamengo tem alternativas aí ofensivas para poder colocar em campo. Agora, do lado do Inter, acho que a ausência do Cuesta é uma ausência importante, porque ele é um líder, ele está há muito tempo jogando aí no Inter, ele é líder, eu digo, dentro do campo, né? É um bom zagueiro. Poderia até colocar o Guerreiro, mas o Guerreiro está machucado há algum tempo já. Acho que o Inter meio que acostumou já a estar sem o Guerreiro, mas
também a presença dele, né? A característica dele, fazedor de gols, fazer o pivô com qualidade. Acho que a questão do Cuesta do lado do Inter pesa um pouco, principalmente na parte defensiva, eu acho. Mas o Flamengo, se tivesse com a Arrascaeta e com o Bruno Henrique, teria uma condição ofensiva melhor, mas, como eu disse, tem jogadores para o Domi escalar e manter esse poderio. O que eu vivo, a expectativa, como o Grafite colocou bem, é que os times tenham precauções, sim, defensivas, mas que possam jogar futebol, que esse grande jogo não tire, de repente, esse ímpeto ofensivo de buscar a vitória o tempo todo, entendeu? Respeito é uma coisa, agora você se precaver demais, aí realmente muda um pouco a característica do jogo. Acho que são duas equipes que têm, o Flamengo e o Inter, a parte ofensiva, de velocidade, que eles possam colocar em prática esse jogo e aí sim nós vamos ter uma grande partida. Vamos colocar a provável escalação do Internacional aqui na tela para a gente passar juntos. Depois a gente continua o nosso papo. Pode ser, produção? Aê, vamos nessa. Marcelo Lomba no gol. O Heitor pela direita, Rodrigo Moledo e Zé Gabriel, que a gente até estava falando nele, né, Grafa? Ali na zaga, o Wendel pela esquerda. Rodrigo Lindoso, de primeiro volante, Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick, Abel Hernandes e o Thiago Galhardo. Esse que está no meu cartola, com licença. Deve estar de meio mundo, inclusive. O Bosquilha também é um jogador que faz muita falta, né? Apesar que ele não vinha tendo grandes atuações igual ele estava tendo no começo da temporada. É um jogador importante no sistema, né? Naquele suporte ali para o Galhardo, junto fazendo um meio campo forte com o Patrick e com o Edenilson ali. É um jogador que pode fazer falta também. O Marcos Guilherme perdeu um pouco de espaço, né? É um jogador de característica parecida, né? Um jogador de velocidade de 1 contra 1, mas que não vinha bem tecnicamente. Está entrando na equipe agora. Tomara que ele possa suprir essa ausência do Bosquilha também, que é um jogador que faz muita falta. Ricardinho, queria te ouvir também sobre essa provável escalação do Internacional. O Inter acho que deve manter o seu padrão de jogo. Ele pelo menos em várias partidas, ele dava liberdade, ele fazia três jogadores de meio, mas com o Patrick tendo a liberdade de meia ponta, né? Porque ele tem muita força e velocidade, então ele tem essa saída pelo lado para fazer a dupla com o Wendel do lado esquerdo. Também dá liberdade pro Edenilson, que joga mais por dentro, o Marcos Guilherme mais aberto, seja de um lado ou de outro, mais pelo lado direito. Não sei se amanhã ele vai repetir isso, mas o Marcos Guilherme é um jogador mais de lado. O Galhardo como, vamos dizer, o segundo atacante, mais solto, né, para chegar na frente, para finalizar. Acho que o Inter tem uma forma de jogar interessante, que muitas vezes até se caracteriza um losango, né, com o Galhardo um pouquinho mais à frente, e com liberdade para Edenilson e para Patrick, que tem essa característica, eles podem fazer, né, a recomposição e ao mesmo tempo ser a opção ofensiva, seja pelo lado, seja pela meia. Isso fortalece muito a questão ofensiva do Inter. Hashtag troca de passes, o Joel Ribeiro, eu gosto que todo mundo fica aqui tentando conversar com a gente, nem sempre conseguimos colocá-los aqui na nossa resenha, na nossa conversa. E tem gente que aqui, ó, perde a linha. O Joel Ribeiro colocou, é sério que vocês estão igualando os desfalques do Flamengo com os do Inter? Flá perde muito mais, amigos. Não estamos igualando, nós estamos conversando, discutindo, analisando. Por isso mesmo que eu perguntei para os comentaristas aqui a opinião. Mas cada desfalque pesa para a equipe. Exato. Independente de ser o Arrascaeta no Flamengo, o Cuesta, o outro jogador no Inter, o peso é o mesmo para as equipes. São jogadores time, importantes, né? Então, para cada time tem o seu peso de desfalque. É importante a gente falar. Eu vejo que vocês ficam se manifestando. Nem sempre a gente consegue também ler tudo, tá? Mas vamos falar da provável escalação do Flamengo e depois eu tento também dar mais uma lida para dar mais uma moral para vocês. Olha aí, ó. Hugo Souza no gol, o Isla pela direita, Gustavo Henrique que está de volta depois de sofrer um corte no testículo naquela goleada sobre o Corinthians. Natan na zaga também, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Vitinho, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. Tem uma corrida ali no final só para tentar acompanhar o ritmo do nosso campinho. E aí, Grafa, como é que você vê esse Flamengo?
Então, a ausência do... O Arrascaeta tá ali, é? Não, tá aqui, tá ali mesmo, aqui, porque ele tá errado, verdade. Passou batido, né? É. Verdade. Vamos ter que arrumar isso aí, Production. Eu acho que o Michael deve entrar, né? O Vitinho já vem jogando, né? O Vitinho fez um grande jogo contra o Corinthians semana passada, jogou muito bem, vem recuperando o futebol dele. O Domi vem dando essa confiança para ele, é importante você recuperar um jogador Ainda bem que você tá de óculos e viu bem, né? Porque então, eu vi só um pedaço, quando eu tava subindo, eu vi a Arrascaeta ali. Eu tô falando. Quando a gente tá falando, a gente se empolga, né? Será que vai jogar o clone dele? Alguma coisa assim, não? Clone, só novela aquela antiga. Voltando, desculpa, eu te atrapalhei. Mas assim, o Flamengo também perde, né? Assim como o Inter perde, né? Quando perde jogadores que vêm atuando, que são referências na equipe, perde na qualidade, como o Ricardinho falou, né? O Flamengo tem um elenco mais qualificado, né? Eu falo esse elenco, não só os 11 titulares, 14, que a gente fala 11 titulares, mas normalmente um time são 12, 13 titulares, jogadores que entram ali sempre também. Mas o Flamengo tem um elenco maior, né? Tem uma reposição melhor. Mas mesmo assim é um jogo, como eu falei, de muitas estratégias, valendo a liderança do campeonato, que pode encaminhar coisas importantes para o campeonato. Então, independente dos desfalques da equipe, eu espero que tenhamos um grande jogo. Ricardinho, inclusive eu tinha aqui citado o nome do Michael e o Paulo Tinoco, na hashtag Troca de Passe, colocou aqui: não está na hora do Domi utilizar o Michael na esquerda? Qual é a sua visão em relação também a essa colocação? Como ele jogava no Goiás, inclusive, né? Ele limpava para dentro e chutava. Tá aí uma oportunidade. Se esse time que vocês colocaram aí, uma prévia, se confirmar, a ausência do Arrascaeta, do Bruno Henrique, proporciona, de repente, o espaço para o Michael jogar do lado esquerdo. Porque o Vitinho, que normalmente jogava pelos lados, né? Lado esquerdo também, ele no jogo contra o Flamengo, ele esteve por dentro, com o Bruno Henrique de um lado, com o Everton Ribeiro do outro, e foi muito bem, não só fez gol, como teve uma boa atuação, encostando mais no Pedro. Acredito que isso vai ser mantido para o jogo contra o Inter amanhã, o posicionamento do Vitinho. O Everton Ribeiro é o armador, que joga pelo lado, né, e que tem liberdade para vir por dentro, por ser canhoto, e aí surge a oportunidade para o Michael para jogar do lado esquerdo, né, pelo lado que ele jogou muito tempo no Goiás. Não sei se vai ser ele a opção de jogar no lugar do Arrascaeta, mas se for, ele vai ter a oportunidade de jogar talvez na posição de lado que ele mais, do lado do campo que ele mais se adapte. Lincoln e Gerson também seriam opções, Grafa. O Lincoln, o Arão entraria de volante. O Lincoln também vem tendo bastante espaço, né? Ele ganhou espaço com o Domi, o próprio Gerson, mas assim, como o Ricardinho colocou, né? Para o Michael seria importante, porque para o Michael é muito difícil ele chegar no Flamengo da maneira como ele chegou, ele se destacando no Goiás da maneira como ele jogava. Ele era o jogador de escape, então ele sempre tinha espaço, ele tinha 1 contra 1, que é a principal característica dele, a velocidade, 1 contra 1. E no Flamengo ele não consegue ter esse espaço, porque o Flamengo está sempre com a bola. O Flamengo não é um time que joga no contra-ataque. Talvez essa opção dele jogar pelo lado esquerdo agora possa melhorar, possa passar mais confiança para ele tentar procurar espaço dele dentro do Flamengo, porque é um jogador muito bom que o Flamengo contratou, só que pela característica de jogo do Flamengo é um jogador que é pouco utilizado por causa dessa principal característica dele, né? Então ele precisa se moldar, procurar outro estilo de jogo, alternativa de jogo para tentar brigar por uma titularidade. E ele é pouco utilizado pela esquerda porque o lateral do Flamengo, o Felipe Luiz, ele acaba jogando mais por dentro. O Felipe Luiz é praticamente um meia, né? Quando o Flamengo tá atacando, ele cai por dentro. É muito difícil você ver o Felipe Luiz chegando na linha de fundo. Ele chega algumas vezes, mas ele cai muito pelo meio, abre espaço para quem joga ali. E isso dificulta bastante pro Michael. Eu falo assim o caso específico do Michael. Tanto é que o Vitinho, que jogava ali também, hoje já não tem tanta oportunidade por ali. Ele tá sendo readaptado ao meio-campo, né? E vem fazendo uma boa função ali como segundo atacante. Mas, Ricardinho, para ter o Michael pela esquerda, é preciso que tenha um lateral que vá até o fundo. Ou que dê suporte para ele fazer essa jogada. A verdade é que o Michael no Goiás, o Goiás tinha uma forma de jogar para o Michael, que
que prevalecia ou que favorecia a característica do Michael, que era o escape, né? Então, quando ele é contratado pelo Flamengo, ele veio para uma equipe que tinha uma forma de jogar e que o time todo não jogava para o Michael contra-atacar. Ele teve que se adaptar e está ainda em adaptação e está ainda procurando o seu espaço num time que joga totalmente diferente do que o Goiás jogava. Por isso, muitas vezes, essa dificuldade, pela característica dele, que precisa de espaço para usar a velocidade. Agora, essa alternativa do Arão, da entrada do Arão, né, na ausência do Arrascaeta, a gente está falando do Michael, essa alternativa da entrada do Arão com o Maia e o Gerson na esquerda, apesar de tirar o Gerson no meio, que é um jogador importante, tem sido, né, junto com ali no meio, eu acho que pode ser uma alternativa para amanhã, início de jogo, e o Michael ficar como uma alternativa de segundo tempo de velocidade, dependendo do andamento do jogo. Então, de repente, o Gerson do lado esquerdo, apesar de que eu prefiro que ele jogue por dentro, porque ele, como segundo, como um jogador até de armação também, ele faz isso muito bem, que ele é um bom jogador. Mas, com a entrada do Arão e o Maia, e ele fazendo do lado esquerdo, pode ser uma alternativa de início de jogo para o Flamengo amanhã, sim. Várias alternativas aqui. Eu aproveitei enquanto o Ricardinho estava falando, porque aqui tudo a gente vai improvisando essa conversa, né? Não tem teleprompter, a gente tem um roteiro, mas a gente vai também tentando dar atenção para o que vocês estão aqui colocando para a gente como dúvida, informação e o Flacinante. Olha só esse codinome, Flacinante. Gostei, bom demais mesmo. Pedro Rocha ou Michael na vaga de Bruno Henrique, está levantando outra bola também. Isso, tem o Pedro Rocha ainda, né? Que está de volta. Está de volta, né? Depois da lesão, ele estava conseguindo ganhar certo espaço, né? Aí se lesionou, teve a lesão no posterior, né? Se eu não me engano. E está voltando, um jogador de muitos recursos também, que pode ser uma alternativa muito boa. É aquilo que o Ricardo falou, né? O Flamengo tem muita opção, né? A gente está falando de Pedro Rocha, Michael, de Vitinho, que está entrando, jogadores do próprio Lincoln, que vem ganhando espaço, de jogadores que pode repor, vamos dizer, não repõe a altura o que o Bruno Henrique, o que o Gabigol fez o ano passado, mas são jogadores de qualidade, que têm as suas características que podem acrescentar e dar continuidade ao jogo que o Flamengo vem apresentando ao longo do ano. A hashtag troca de passes ainda, vou dar mais uma moralzinha aqui, ó. Ronaldo Barbosa colocou, nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas amanhã tem cheiro de lei do ex, Vitinho neles. É porque o Vitinho passou pelo Internacional, né? E para substituir o Bruno Henrique tem a volta do Pedro Rocha, que era isso que a gente estava falando aqui, e ele diz que gosto do Michael, mas anda queimado com a torcida. Eu dava uma poupada nele. Está falando que daria uma poupada nesse caso, Michael. Isso é a opinião, claro, do torcedor aqui na hashtag troca de passes. O Vanderlei Luxemburgo já falou outro dia, né, que a melhor maneira de recuperar um jogador, não que o Michael esteja mal, eu também não acho que ele esteja ruim para estar a esse ponto de estar queimado com a torcida. É botando ele para jogar, dando confiança para ele. Não adianta poupar o jogador. Como é que ele vai adquirir a confiança se ele não está jogando? Ricardinho, faz sentido total. É isso. Né? É isso. Não, tem razão. É lógico que existem circunstâncias, mas o Flamengo vive um bom momento, né? Às vezes, quando o time não vive um bom momento, aí você tem que mudar realmente, não às vezes um jogador, mas às vezes mais do que um, e em alguns momentos não é poupar, mas pelo rendimento trocar. Agora, nesse caso do Flamengo, concordo com o Grafite. A melhor forma é você colocar para jogar dentro da estratégia de jogo, né? Você vê, a gente falou em mais uma alternativa de frente para o Flamengo, o Pedro Rocha, que está voltando agora, não acredito que ele vai entrar jogando, porque é muito tempo que não joga e tal, mas também é um jogador importante. Mas tem que dar confiança para o atleta quando ele não está muito bem, principalmente quando o time está num momento bom para ele se recuperar. Se ele tem qualidade, automaticamente ele vai se recuperar. Aqui estou dando mais uma lida, eu gosto aqui dessa resenha. Eu gosto da resenha, Gosto da resenha. Inclusive tinha uma mensagem muito boa, mas eu não vou encontrar aqui rapidinho. É que é muita mensagem, mas eu vou tentar no intervalo encontrar, que tem uma menina que colocou aqui, imagina sentar num boteco com o Ricardinho, com o Grafa, com o Luiz Carlos Júnior, com o Led, com a Karine, que